Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez mais uma conversa com mais uma ex-aluna muito querida, uma profissional da área de estamparia e de muitas outras coisas que a gente vai conversar hoje, a designer por trás da Lírica Design, da Lírica Studio. Então, vou colocar aqui para conversar comigo a Mariana Mello. Olá! Oi, Mari! Oi! Nossa, muito obrigada por topar falar comigo. A gente está tentando há um tempão, né, conciliar as agendas e finalmente deu certo. Eu sei que você está na correria também, então muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer enorme essa troca aqui e a gente falar sobre isso, né? Cada vez mais, acho importante. Então, para a gente começar, eu já estava aqui falando com a Mari assim um monte de coisa e como acontece, e eu estou percebendo isso com as outras ex-alunas e com as outras profissionais que vêm conversar comigo, às vezes a gente embala no começo e sai um monte de coisa legal que não estava sendo gravado, porque eu continuo acompanhando o trabalho das meninas, né, de todo mundo que passa comigo, mas faz tempo que a gente não se fala assim, né? E aí muita coisa para atualizar. Mas eu vou deixar a Mari falar. Mari, o que é a Lírica Design Tá, hoje? a lírica hoje, eu vou falar um pouquinho do que era, assim. Quando Uhum, eu abri a lírica, assim, eu queria só estampa. Então chegava demanda assim, você faz monograma para casamento? Não. Você faz estampa localizada? Eu, não. Você faz marca? Não, tudo era marca. Eu só queria estampa corrida. Eu só queria estampa corrida. E aí, quando a Leita tinha 7 meses, veio a pandemia. E aí, todo mundo, né? Enfim, eu não fui a única, mas repensei muito, etc. E aí foi quando eu entendi que meio que o propósito da Leita sempre foi se conectar com o outro, escutar. Eu prezo muito por essa escutativa, assim. Eu não faço briefing com questionário, eu faço questão de conversar, de trocar, uhum, etc. E porque eu acho que eu tenho, eu não acho que é um dom, eu acho que eu tenho essa sensibilidade de escutar uhum, o outro, assim. Então, às vezes, eu consigo pegar muita coisa no ar, numa conversa, e que às vezes a pessoa acha que não tem nada demais aquilo que está falando, mas serve de inspiração para criação, enfim. E aí, esse é o propósito da lírica, assim, o meu propósito enquanto designer, né? Me conectar com o outro, escutar e transformar aquilo que está dentro da cabeça dele em algo visual. E aí eu me dei conta que eu poderia fazer isso do jeito que eu fizer. Não uhum, importava o que eu fizesse, mas se isso se mantivesse, era o que importava. Aí foi aí que eu expandi o serviço da lírica. E aí hoje, eu digo que eu trabalho com 3 frentes, assim, que é o branding. Então, eu crio marca do zero do ponto de vista de estratégia, de conceito, de posicionamento, de nome e de identidade visual. Casamento, evento no geral, mas a demanda maior realmente é casamento. Então, eu uhum, incorporo no meu serviço a estamparia. Então, eu não faço só um monograma, né? Eu dou uma estampa exclusiva para aquele casal e que conta a história daquele casal. E que aí fica para eles, porque é exclusiva, eu não vendo mais para ninguém, e fica aí para a vida deles. E o terceiro é a estamparia, né? Que é aí papel de parede, decoração, molde. Então, hoje a Lírica trabalha com essas 3 frentes. Mas foi um tempinho até se estruturar direitinho. uhum. Nossa, isso que você falou é muito legal, né? Que você tendo esses pilares, não? Essa essa ideia muito resolvida, ela é aplicável para qualquer produto, né? Ou para qualquer cliente. Então Sim, você consegue ter uma base, né? Assim muito clara, né? Do é, que você quer fazer e ao mesmo tempo não é rígido, porque você consegue navegar por outros segmentos. sim. É o que eu costumo dizer, inclusive para os meus clientes de branding, assim. Ó, é porque essa palavra ficou meio, né, propósito, né?
Encontra sim, propósito, eu sim. não gosto muito não de falar. Mas assim, mas é isso, é entender o que te move, o que é que você quer deixar no mundo. E eu sempre uso a lírica como exemplo, porque eu acho que eu consegui fazer isso na prática, assim, eu consegui me reinventar, sabe? Uhum, E eu acho que só prosperou por causa disso, sabe? uhum, E hoje eu sou muito aberta para o projeto que chegar. Sempre que chega uma coisa nova, eu digo, não, vamos conversar, deixa eu escutar, deixa eu ver se eu consigo te atender. Se tiver alinhado com o que eu acredito disso, né? Eu faço. Óbvio que tem limitação, porque se deixar também é porque eu gosto de criar. Então, se deixar, eu faço, sei lá, bordar, gosto. Pintar, gosto, entendeu? Então, eu tenho também me. Mas eu acho que é isso, você tem muita clareza do porquê você faz aquilo todo dia, uhum, uhum, sim, né? E aí não sim. importa o que você vai entregar, assim. Uhum. E isso que você falou também de que antes vinham algumas demandas e você falava não, né? Porque você estava com a cabeça numa ideia fixa ali, e aí você se abriu até essa, esse caminho de se abrir para conversar pode muitas vezes você passar uma ideia para o cliente, né? Deve acontecer muito também. Então ele vem com uma proposta que a princípio você até falaria não, né? Não, não é o que eu faço, mas na hora que você se abre, conversa, você pode também mostrar um outro caminho, né? Sim, totalmente, totalmente. E também não sou fechada. Se chega um cliente assim, ó, me dá aí um orçamento. Eu digo, não, bora conversar, bora marcar um call, é coisa de 15 minutos para a gente se conhecer, para eu entender a tua necessidade, para eu ver como é que eu posso te ajudar da melhor forma. Porque Uhum, não adianta, é isso, eu acho que a Lírica também é um serviço muito personalizado, entendeu? Então, sei lá, eu tenho meus pacotes, né? Sei lá, identidade visual, eu tenho a básica, eu tenho a completa, e lá tem descrito o que é. Mas tudo pode mudar de acordo com a demanda do uhum, cliente. Sei lá, eu não uhum, quero 3 peças, eu preciso de 5. Tudo bem, eu faço uma proposta. Então, a gente vai conversando e vai construindo de acordo com a necessidade do cliente mesmo. É um uhum. canal aberto, eu gosto de deixar. Uhum. Não, isso traz muito mais exclusividade, né? Muito mais assim, conexão, mais significado no produto Sim, final. Isso é muito legal. Mas eu até estou fazendo um paralelo, assim, pensando nos, nos alunos que estão ouvindo, nas pessoas que ainda estão muito no começo, ou que estão com seus outros negócios, que, independente de ser com moda, com estamparia, que pensar dessa forma pode ser um insight agora, assim, para eles, né? Ao invés de ficar fixo numa ideia, também deixar, ver o que está chegando, porque às vezes a gente vem de outro background, né? De outra formação, e aí as suas conexões são umas, mas a partir delas você pode mostrar o que você faz, ou esse novo caminho, né? Então, eu não sei se isso aconteceu com você, assim, de clientes da lírica de antes e da lírica de agora, né? De fazer essa, esse caminho. não, e você estava falando agora, né, de ficar fixo, eu acho que é uma bolinha de neve, né? Porque eu acho que a gente cresceu, a sua geração atual menos, né? Mas assim, a minha geração é muito, tem que ser, sei lá, tem que ser publicitária, Uhum, tem que ser designer, tem que ser engenheira, né? E eu acho que eu fiquei um pouco com isso, né? Eu passei muito tempo até dizer que eu sou designer, porque na verdade eu sou formada em publicidade, ah, olha, né? eu nem lembrava, eu achava que era design. Uhum. Eu sou publicitária, então eu passei muito tempo até conseguir dizer, não, eu sou designer, porque a gente cresce dizendo que precisa de um diploma, né? É. Uhum, Enfim, aí passei pela fase de, se eu fizer uma graduação em design, a gente não foi, sinceramente, tipo, nessa altura que eu já fiz um monte de curso focado em estamparia, eu ia ver um monte de coisa que até que ponto ia somar, é. Não, né? assim, não ter a formação não significa que você não está se formando de outras formas, né? Exatamente. Lendo, estudando sozinha, fazendo curso, indo atrás, né? Conversando com pessoas da área, indo em feiras, não sei, tem mil formas, né? De Sim. se formar.
Sim. É que nem pós. Por muito tempo, depois que eu me formei, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer um mestrado. Não, não, porque às vezes os cursos livres são muito mais proveitosos, dependendo, óbvio, claro, né? Estou falando assim, para o meu caso, que eu queria trabalhar com estamparia. Então, onde é que eu ia? Depende do caso, né? Se você quer ter uma carreira acadêmica, você vai precisar Exatamente, dos diplomas. Zero o meu perfil, assim, né? De ficar dentro da academia, etc. Então, eu acho que essa ideia de tem que, né, e seguir aquele padrãozinho, termina amarrando a gente. E Não, isso foi muito bom ouvir isso. eu ficasse, não, é estamparia. Não, né? A tua prova viva, 4 anos depois. E tem 4 anos, né, a Lírica? fez 4 anos, semana passada. Ah, muito bom, parabéns. Não, mas é muito bom ouvir isso, porque a gente às vezes fica nessa rigidez e nesse foco, achando que não tem foco. Eu sempre falo isso, você deve lembrar, né? Porque a gente se junta, eu acredito muito que as pessoas que acabam me seguindo, ou fazendo aula, tudo, e que a gente vai encontrando no meio do caminho, até como clientes mesmo, tem isso em comum, que a gente gosta de várias coisas. E fica ouvindo, tem que focar, tem que focar. Óbvio que os nichos ajudam, né? Você a organizar o seu negócio e começar de certa forma, mas tem que meio que conversar, né? Conversar com as pessoas, conversar com o que aparece. E é muito doido, assim, porque tu falou, não, tem que focar, etc. Eu acho que depois que eu dei essa virada de chave, né, de tipo, não, o meu propósito é esse, então eu posso contar a história das pessoas de forma que eu quiser. Então eu vou fazer ilustração, então eu vou fazer identidade visual para marca, casamento, etc. Eu acho que hoje eu sou muito mais focada. Que legal. Né? Tipo, hoje eu acho que eu sou muito mais focada do que agora tá 4 horas, né? Porque isso aconteceu, tinha, sei lá, 6 meses que eu tinha lançado a América. Então, acho que hoje em dia eu me vejo como uma pessoa muito mais focada, que sabe onde quer chegar, é o que eu sempre digo também, assim. A gente se sente segura porque é que nem, eu sempre comparo, aí falando um pouco até de branding, que eu falo muito com meus clientes, assim, que eu acho que eu comparo o branding com nossa vida pessoal também. Quando a gente está entrando em algo novo, quando a gente não sabe onde a gente está pisando, a gente fica muito inseguro, com medo. Então, por isso que é muito importante a gente, enquanto marca, e aí eu digo marca pessoal também, né? Traçar estratégia, saber onde quer chegar. Né? Eu acho que eu estou mais focada hoje em dia porque eu fiz isso, apesar de tipo, ter escondido os meus serviços, de estar aberta pra, quando o cliente chega e quer propor alguma ideia, né? Mas eu acho que eu sou muito mais focada hoje em dia por causa disso, porque eu sei exatamente. Quando a gente sabe onde quer chegar, a gente sabe o que tem que fazer, né? E como fazer. E não quer dizer que não vai mudar, né? Mas você tem que ter um primeiro Exatamente. norte. Exatamente. É muito bom ouvir isso, porque a gente. E esse é meu objetivo com as conversas, né? Mostrar assim onde que a estamparia pode dar, né? Caminhos muito diferentes, ou como as pessoas releram essa habilidade, né? Pegaram esse conhecimento e transformaram em outra coisa. E é muito bom ver exemplos disso dando certo, né? E de outra, não é nem dando certo, é outras formas de existir, outras formas de ter um negócio, porque fica sempre muito dual, né? Ou é uma coisa ou é outra, e na verdade são as duas coisas ao mesmo tempo. Então você tem vários caminhos, mas ao mesmo tempo você está mais focada. Né? Você tem um plano, mas esse plano pode mudar, e isso é muito difícil entender, que tudo meio que coexiste ao mesmo tempo, né? Mas já estou filosofando. Não, mas é isso, acho que a gente escuta, né? Ai, gosta de tudo, faz tudo, então não faz nada. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro curso contigo, foi em 2016. Foi no início do ano, assim. Farpeta. Foi no Meu início do ano. Deus! A gente vai marcar uma conversa de 10 anos. Imagina, 10 anos 2016. do curso. E aí, eu me lembro, foi pro início do ano, não sei o quê, e eu tirei o resto do ano. E aí eu me encontrei muito, né?
Eu disse, meu Deus, eu quero isso, eu quero fazer isso. Mas eu tinha deixado desenho de lá. Sempre foi uma criança que gostou de desenhar, que levou jeito também. Mas você vai perdendo, né? Se você não. É Uhum, isso. O mundo vai tolhendo aí nas crianças a liberdade, uhum, a oportunidade, né? E foi uma coisa que aconteceu comigo também. E aí eu resolvi tirar um ano para tipo, estudar. Então eu fiz curso de desenho, de costura, mas eu me sentia uma desfocada. Eu dizia, o que é que uhum, eu tô fazendo? Beleza, eu estou uhum, fazendo estamparia, mas eu também estou fazendo de bordado, de costura, de desenho. E agora? Sabe? Aí eu ficava, uhum. meu Deus, eu pensava, eu juro, eu dizia, eu nunca vou encontrar nada na minha vida que eu sou boa e que eu gosto de fazer. Porque eu gosto de tudo. E agora? Sim, Né? sim, sim. Mas é Ah, isso. não, acho que muita gente se identifica, eu inclusive. É mais com época a gente não costuma falar, a gente acha que é só a gente, né? Enxerga como É, uma segurança mesmo. Aí não é. escolhe. Mas eu pensava muito isso, assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas depois eu também entendi que a minha paixão é criar, entendeu? Agora, Uhum, como é isso, que como o que eu vou criar para ganhar dinheiro, né, no meu negócio é uhum, outra coisa. uhum. Sim, sim. É. E ele dando certo, ele também é um suporte para você continuar testando outras coisas, né? E cada vez mais eu vejo que assim, não tem uma pessoa que eu não converse. Pode ser que seja o meu meio, né? E a gente vai atraindo pessoas com os mesmos interesses. Mas eu acho que o normal é isso, né? É o normal todo mundo ter múltiplos talentos, múltiplos interesses, e a gente foi realmente, como você estava falando, educado em que isso é É, ruim, que não tem foco, que, né? Mas na verdade não. E aí fica essa guerra entre você está se sentindo bem fazendo tudo aquilo, aprendendo tudo aquilo, aí vem a cabeça e não, mas você está perdida, você está desfocada, você está perdendo tempo. é bem por aí. É uma guerra. Mas, aproveitando que você falou assim, né, de antes, de curso, como é que a estamparia surgiu na sua vida? Ou esse interesse de ir atrás, assim, de aprender? É, você falou, eu me lembro que eu, criança, eu assinava Capricho. Criança não, né? Pré-adolescente. E eu, Adole. eu folheava e eu via, sei lá, a diagramação, né? E eu dizia, eu quero trabalhar com isso. Eu nem sabia o que era, né? Então eu sempre curti, eu sempre desenhei, eu sempre fui aquela criança na escola que, sei lá, pintava o All-Star, sabe? Que customizava a capa da agenda, imprimia, fazia uma capa. Eu sempre fui essa criança, adolescente. Mas aí, enfim, né? Fui perdendo um pouco, me distanciando e decidi fazer publicidade. Na verdade, no terceiro ano, eu fiquei, desde os 14 anos, eu disse, não, eu quero publicidade. Porque meu pai tinha uma agência de publicidade, então era algo próximo. E que, querendo ou não, eu via que eu podia ser criativa trabalhando com isso. É, Podia é. estar sendo publicitária. Aí, quando chegou no terceiro ano, eu fiquei em dúvida entre publicidade, design, moda e arquitetura. Arquitetura não tem nada a ver. Foi meu pai que ama arquitetura. Por que você não fez arquitetura? Aí eu disse, pode ser, mas eu prefiro design e interiores do que arquitetura. E aí eu Uhum. terminei fazendo publicidade e uma faculdade daqui eu botei moda, aí passei. Aí fiquei naquela, e agora, o que é que eu faço? Mas terminei, não, é publicidade, porque eu sempre quis, fui querendo criação. Mas aí, a autossabotagem, né? Não sou boa o suficiente, eu não Uhum. sei criar, eu não sou criativa, né? Enfim, aí começa a se comparando. E aí, meio que eu fui, a vida foi me levando para marketing. E aí eu estagiei no primeiro shopping daqui de Recife, o Shopping Recife, no marketing. E fiquei lá um ano e pouco, e aí estava meio insatisfeita e tal, e surgiu a oportunidade de eu abrir uma agência com mais dois amigos. E aí eu topei, para eu ia ter outra visão, né? Mas eu não criava nessa agência. Eu ficava só na parte de planejamento e social media. E aí teve uma hora que eu comecei a adoecer no sentido assim, de eu estava Uhum. agressiva, eu estava irritada, e tudo na minha vida, teoricamente, estava assim, perfeito. Eu estava de namoro novo, namorado novo, estava saindo com meus amigos.
Aí teve uma hora que minha mãe chegou pra mim e disse: Não, o que é que tá acontecendo? Porque teoricamente tua vida tá tudo bem. Aí eu disse: Tô bem aqui não, entendeu? Porque eu sabia que o meu potencial não estava sendo usado ali. Eu ia trabalhar e dizia: Eu não faço nada aqui, eu não tô dando nada. Aí um dia eu abri o Google, curso de estamparia. Eu gosto tanto de estampa. Curso de estamparia. Aí apareceu o teu curso. Aí eu disse, meu Deus do céu, será que eu faço? Aí eu disse, quer saber, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer e vou ficar em paralelo aqui com a agência, né? E aí vou vendo e tal. Mas aí quando eu comecei a fazer, eu fui ficando mais estressada. Eu fui gostando muito, aí eu peguei e disse, não, é isso que eu quero. Aí saí, os meninos continuaram com a agência, e saí, aí pronto. Aí a partir daí foi isso que eu falei, né? Aí fiz um outro curso, aí fiz eu acho que mais uns 4 concluí. Depois assim. Acho que É, foi. você fez acho que todos da época ali, Eu fiz um. online, né? Online, porque só para falar, gente, a gente não falou, mas eu, na época em São Paulo, né? Eu dava aula presencial e online, e a Mariana em Recife. Estava em Recife. Recife, né? Isso, Recife. Aí eu fiz esse, aí fiz o de técnicas mistas. Aí na pandemia eu fiz o avançado e fiz de Copic e aquarela. Foram 5 cursos que eu fiz. Nossa, foi criação de estampa, de Aí, coleções, exatamente. técnicas. Aí pronto, aí E fui, me apaixonei e resolvi focar nisso. Aí, enfim, saí desse caminho, não abri a lírica logo, porque isso foi em 2016. Aí quando foi em 2018, eu disse, vou abrir meu negócio. Aí eu recebi um convite da minha ex-chefe do Shopping Recife para inaugurar um shopping novo que estava sendo aberto em Olinda para fazer parte da equipe do marketing. Aí eu disse, eu vou, alguma coisa eu vou dizendo que é para eu ir. Eu disse, não, eu acho que eu preciso passar por essa experiência antes de empreender mesmo. Aí fui, mas só aguentei um ano. Depois de um ano, eu disse, não posso mais adiar. Aí foi em 2019, eu me organizei e abri a vida. nossa, muito bom. E assim, se for ver, é que na hora que a gente está no olho do furacão, tudo parece muito, muito longe, né? Mas foi muito rápido, porque para fazer esses 4, 5 cursos foi mais de um ano, né? Porque eu também demorava às vezes para abrir turma, né? Os meus cursos eram longos, tinham, sei lá, Sim, 6 meses, 8 meses. foi. E então foi bem rápido até. Nesse emprego ponte, né? Porque você já sabia que você queria outra coisa, mas você foi para ter aquela experiência. Sim. Ainda foi mais um ano. Então foi até que rápido. Foi até que rápido. Você ouviu o chamado de empreender e foi. Aí teve uma hora nesse emprego assim, que eu disse, não, eu não posso mais, não posso. Porque aí eu já estava sentindo que estava acontecendo de novo o que estava acontecendo antes. Eu estava ficando estressada, ansiosa. Aí eu disse, não, não posso. E eu sou o tipo de pessoa assim, que não consigo. Tem gente que tem perfil, né? De focar e fazer aquilo, trabalhar com algo que não necessariamente ama, focar e tá tudo certo. Sim, Eu, sim. eu não consigo. Eu preciso me envolver, eu preciso acreditar, eu preciso. Senão eu adoeço, assim, né? Tipo, mentalmente falando. E até fisicamente, porque a gente termina somatizando. Tem que escapar para algum lugar, né? E você mencionar essas características, né, esses sintomas de irritação, de pouca paciência, também é muito bom de ouvir, porque às vezes a gente não percebe, né? A gente acha que é estresse, é do dia, é normal. E, e recentemente eu até ouvi um conceito sobre ansiedade que eu gostei muito, que quando a gente se sente muito ansioso, na verdade é que a gente tem uma energia de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa, e que não está sendo, que está lá assim, né? E aí começa a Tá, dar. tá tudo aqui, minha gente, é isso. Tá o que você, quando você fica em dúvida, você sabe qual é a resposta, você só precisa parar, se conhecer, né, e acessar, assim. A gente sempre sabe o que a gente quer, qual é a resposta, no fundo, a gente sempre sabe, né?
Uhum. Tem E, e assim, depois do curso, pensando também em pessoas, né, que estão assim, terminando seus cursos de qualquer área, às vezes a gente acha que fazer o curso é o difícil, mas depois é que vem, né? O que que você o que que você acha que o curso te ajudou? O que que foi mais importante? Ou qual foram os seus passos? Assim, o que que você pode dividir com a gente desse depois, né? É, por exemplo, eu sei que também eu insisto de fazer um portfólio, de ter um material, mas para além disso, assim, como é que você se viu depois de terminar? O primeiro, eu caí de paraquedas, né? Porque, tipo, eu sabia mexer, eu tinha facilidade, eu sabia, etc. Mas é totalmente diferente, né? Tipo, eu sabia para focado no mercado publicitário, né? Então é mudar mesmo a questão de repertório, né? De você começar a consumir outro tipo de informação, enfim. Então no primeiro eu caí meio de paraquedas, então eu senti que eu aprendi mais a técnica. Eu me Uhum, de tipo de rapport, né? Enfim. Mas eu acho que aí foi por isso que eu fui atrás de fazer curso de desenho. uhum, Por isso que eu me matriculei no de técnicas mistas, entendeu? Porque eu sentia falta, porque eu não trabalhava isso, né? De exercitar o meu criar, desenho, tudo. Aí, depois do primeiro, eu fui fazer o curso em paralelo até, né? Porque é um curso foi. então, de desenho, aí era aquele desenho assim, realismo, proporção do rosto, tudo isso. E depois fiz o de técnicas místicas. Aí eu acho que depois do de técnicas místicas, ó, eita, Pode ser também, né? depois de técnicas mistas, foi quando tipo, foi quando eu disse, não, agora eu vou trabalhar com isso. Porque eu me senti mais segura. Uhum, uhum. Não, é perfeita a sua análise, assim, porque é isso mesmo, né? Tem uma base ali técnica e depois você vai sentindo o que precisa e o que precisa para ter mais um trabalho mais autoral também, né? Para Sim, você mexer naquela parte técnica. sim. E eu lembro das suas páginas de aquarela, né? Dos exercícios que você enquadrou e colocou Padrão, no estúdio, né? Vitória. Ah, e depois eu vou pedir uma foto para botar no Instagram. Eu mando, eu mando. Mas eu acho que a virada de chave foi depois do de técnicas místicas, de novo, místicas. Mas eu tô místicas amando, porque tem um babado aí, né? Meditativo na hora que a gente cria. tem. E aí, porque aí é isso, eu acho que eu me senti segura. Tipo, não, agora eu tenho técnica e eu sei que eu consigo desenhar, criar. Então vamos embora. Uhum, uhum. O curso que a Mari tá falando, técnicas mistas, né? Que a gente tá falando, místicas, que também é místico, mas técnicas mistas era um curso que a gente focava em diferentes técnicas de pintura, basicamente pintura, não envolvia tanto a estruturação do desenho, mas diferentes materiais, mais Isso. focado para estamparia. Então, tá, a gente vai usar aquarela, mas como é que ela fica melhor lá no tecido? Ou nanquim, Copic, e assim por diante. Isso. Então, é só para vocês entenderem assim, o que a gente está falando. E isso dá uma base para você, né, explorar e criar os elementos para criar as estampas depois. Inclusive, foi depois desse curso que eu comecei a divulgar o meu trabalho no Instagram. Uhum. Com o próprio portfólio que a gente vai criando, né? Eu me lembro até que teve um que era azulejos portugueses, não tinha, né? Era uma aula para. Sim, sim. Eu guardo essas estampas até hoje, assim. E Ai, aí, que lindo. eu guardo até hoje. Eu tinha do primeiro curso, mas eu perdi. Ah, sério. Eu ainda tenho, E, se eu procurar no Instagram, eu acho que eu ainda acho, assim. Mas que foi uhum, Peru, enfim. Mas aí foi depois desse, que eu acho que foi 2017 que eu fiz esse curso, um ano depois do primeiro. E aí uhum. eu comecei a divulgar tudo, aí começou a chegar uns freelas, pelo que eu divulgava no Instagram. Aí Nossa, que legal, Mari.
Legal dizer isso. E olha que na época, assim, a gente nem tinha tanto isso de produção, de conteúdo, como é hoje em dia. Então, meu Instagram, eu digo que chama de Instagram portfólio. Eu só ia postando os meus trabalhos e tal. E aí eu participei como parceira de uma arquiteta na Casa Cor. Eu fiz um sofá Nossa! aqui. Aí foi quando eu decidi, não, 2018 vai ser o ano que eu vou me organizar e empreender. Mas aí eu fui pro shopping. Mas foi ótimo, eu tinha que ir. Assim. Sim, sim, é aquela ponte, né? Se capitalizou, né? Aprendeu outras coisas, né? Não, e é isso, Porque... eu acho que principalmente da maturidade. Eu acho que se eu tivesse realmente empreendido antes de passar por essa experiência, porque shopping é loucura, assim. E era uma equipe muito reduzida, só éramos 3, depois chegou uma quarta pessoa. Então, assim, é uma orquestra, né? O marketing tem que estar orquestrado com a equipe de segurança, com a brigada de incêndio, com a administrativa. Então, tem que ter, assim, eu acho que nesse sentido, eu acho que se fosse antes, eu não tivesse passado por isso, eu ia travar em muita coisa para a lírica, sabe? Querendo ou não, essa experiência, essa vivência de lidar com diferentes setores, né, muitas pessoas, é meio parecido com lidar com fornecedor, com, né, você ter o seu trabalho em mãos diferentes, né? Dá para fazer o paralelo. É bem isso. Uhum, uhum. Gente, ó, ouçam aí, que a Mari falou de colocar suas coisas também no mundo, né? Deixar as pessoas verem, mesmo que você ache que, É importantíssimo. né, você colocou ali coisas que estavam sendo feitas no curso, que, né, que estavam sendo do percurso, né, desse caminho. Eu tenho certeza que as pinturas, os exercícios que você moldurou devem fazer o maior sucesso quando as pessoas vão... Porque é uma coisa muito pessoal, né? É só a mão ali, é tinta, são cores. Não sei, para mim tem uma mística quando a gente pinta e desenha que é muito mais legal de olhar, né? Muito mais, assim, chama a gente. Independente de ser um estilo que você goste ou não, independente do tema, você coloca uma coisa impressa e uma obra original, né? A gente, um coração chama, assim, para o que é autoral, né? Sim. E aí, falando em ser autoral, essa é uma grande parte do seu trabalho hoje, né? Então, como que a estamparia e o design a identidade visual se complementam hoje no trabalho? Assim, você vê isso como um diferencial e por quê? Vejo porque o que é que eu procuro fazer também? Quando eu faço identidade visual para um cliente, né, para uma marca, eu incluo estampa institucional. E aí eu não coloco que é a repetição do logo. É uma estampa que tem a cara do cliente, né? Então, acho que também termina sendo um diferencial. Não, assim, eu não uso técnica manual para esse tipo de estampa, porque aí tem questão de paleta de cor, né, que tem que seguir e tal. Mas termina sendo também, fica um projeto autoral, no fim das contas, né? Sim, Porque... mesmo sendo vetor, ou mesmo sendo outras, ou pintura digital, ainda assim, é o que eu falei ali da pintura manual, porque a gente veio do gancho Não, dos sim, sim. quadrinhos, né? Não, e também Mas... porque é isso, não é uma estampa que é a repetição lá do logo, do símbolo, né? É algo que tem a cara da marca, mas não é a marca, assim, sabe? a logomarca. Então, uma forma que eu consegui, assim, e também trazer o branding para a estamparia, porque eu encaro a estampa como uma ferramenta de fortalecimento de marca também. Com certeza. Farm, a gente bate o olho, a gente sabe que é Farm. Richards, a gente bate o olho, a gente sabe que é Richards. E eu tava conversando um dia desses, assim, que duas, sei lá, bora pegar Richards e Animale, sei lá. Pode ter o mesmo tema da coleção, mas vão ser estampas totalmente diferentes, leituras completamente diferentes. Porque é o que faz sentido para aquela marca. Então é o que eu busco também, aplicar o branding na estamparia também, sabe? Entendi.
Não, e mesmo sendo, independente de ser um desenho vetorial, né, manual, digital, é você pensando os elementos para contar aquela história de acordo com aquela marca, né, sem usar banco de imagem, né, não que seja um problema, mas assim, não ser 100% aquilo, né, ter Sim. realmente uma entrega do que é a marca. Eu acho que é você que criou os elementos e a sua interpretação do briefing também, né? Uhum. Que é isso, se pegar o mesmo briefing, a gente fazia muito isso no teu curso, inclusive, né? Que tinha os moodboards, e aí a gente criava, e a gente via a diferença mesmo de aluna para aluna, né? Sim, sim. É isso, de acordo com o seu repertório, com sua experiência de vida. Cada um vai interpretar de uma forma. Uhum. Sim, é verdade, a gente vê bastante isso. Deixa eu ver se falta alguma coisa que eu não te perguntei, que você quer Não, acho dizer. que em relação ao que tu falou de se mostrar para o mundo, acho que é importantíssimo, assim, eu acho que eu demorei, inclusive. Demorei não, né? Também não vamos tudo no seu tempo. Mas eu acho que se eu tivesse entendido a importância de construir a minha marca pessoal, né, de mostrar o meu trabalho para o mundo, eu enquanto profissional, já que no caso da lírica é realmente, eu digo que a lírica sou eu e eu sou lírica, eu virei Mari da lírica, né? Então, é assim. Então, para mim faz sentido trabalhar a minha marca pessoal, porque é um atendimento mais próximo, eu realmente não vejo é, a Lírica como uma produção em série, sabe? Eu gosto dessa pegada mais autoral, mais próxima. Se eu tivesse entendido isso desde mais cedo, eu estaria colhendo frutos, sabe? Porque é isso, primeiro, quem não é visto não é lembrado, né? E eu acredito muito que a gente quer, eu digo, né, que marcas são feitas por e para pessoas. Então, se você está à frente da sua marca, as pessoas, os teus clientes estão procurando conexão, né? Então, dar uma carinha assim faz muito sentido, né? Então, eu acho que um conselho que eu sempre dou para todo mundo é vai sem medo, sempre vão falar, entendeu? Porque você fica, vou botar, vão achar feio. Sempre vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai gostar. Então, mas é muito importante, porque você vai construindo a sua. Se fazendo presente ali aos pouquinhos, né? Uhum, uhum. Você sentiu diferença depois que você começou a aparecer mais nas suas redes sociais? Outra coisa. É outra coisa. E foi muito desafiante para mim, porque eu sou tímida. Muita gente não acredita. Umas amigas minhas estão dizendo, você não é tímida, você fala. Eu disse, minha gente, mas a timidez faz parte da minha essência. A Uhum, questão é que eu aprendi a lidar e driblar ela, né? Tipo, porque eu tinha que passar por cima do nada, eu me vi numa situação empreendendo que eu tinha que guiar reuniões, abrir uma reunião com a pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? Então a gente vai aprendendo assim a lidar. Então foi muito desafiador para mim, tipo, começar a aparecer. Mas eu fui no meu tempo, aos pouquinhos, e faz muita diferença, porque é isso. As pessoas querem falar com alguém, não querem um portfólio só. uhum, uhum. Quem é que está por trás dessa marca? Quem é que está pintando? Né? Sim, sim, não, eu entendo muito, é bem desafiador, mas saber que teve diferença, assim, que você percebeu melhoria, né? Não é só na quantidade, mas melhoria nas relações ou nos trabalhos que chegam. Isso é bem E é inspirador. isso, não é necessariamente quantidade, é Uhum, ser vista e lembrada. Foi isso que eu mais notei, assim. E de conexão mesmo, das pessoas participarem, de se interessarem, sabe? Então, sim, assim, eu lembro de te ver, inclusive, se colocando, né, assim, em temas mais polêmicos, em estampas. foi, Teve a estampa da festa junina. Se vocês não foi. sabem do que eu estou falando, aproveita e já segue a lírica.design lá no Instagram, para vocês verem a Mariana, assim, ela bem, gente, você é maravilhosa, assim, eu adoro seus vídeos, eu adoro, você está driblando muito bem a timidez. Ah, Você eu vou. fala super bem e admiro, assim, inclusive desses posicionamentos, né?
de falar, às vezes, de um Que tema também é bem polêmico. desafiador, assim. Mas acho importante. Tem certas coisas que eu acho importante a gente, né? Sei lá, eu acho que. E eu sou uma pessoa que eu gosto de. Eu sou curiosa, eu gosto de escutar outros pontos de vista, eu gosto de, enfim, debater. E eu sei também que o pessoal que me segue gosta muito das análises que eu faço, né? Então, por isso que provavelmente me segue e tem essa conexão também, né? Uhum, Mas é bem desafiador também. Eu fico pensando, eu gravo, fico assistindo para ver, eita, peraí, é polêmico, será que tá tudo bem o que eu tô falando, né? Tipo, pensar direito. Mas eu gosto, assim, eu acho que eu também encaro essa parte da divulgação do meu trabalho nas redes sociais como compartilhar conhecimento também, né, no uhum, público sobre uhum, as coisas, assim, que é uma coisa que eu gosto. uhum. Sim, se a gente às vezes muda a forma de ver, né? Muda ali a forma como É, você enxerga aquilo, às vezes faz mais sentido você aparecer. Tipo, você apareceria, você gravaria alguma coisa em prol de algo? Ah, com certeza. Então usa isso, né? Usa um quase que para enganar, né, a nossa mente, assim, que vai sempre para o lado da crítica e não quero, né, eu nunca acho que tá bom. muito saber também o que é, assim, porque eu me lembro que eu comecei a aparecer na lírica, eu acho que foi tipo 2021, no início de 2021. Eu comecei a dar um pouquinho mais minhas caras e tal. Mas no final do ano passado, eu entendi que eu tenho vontade no futuro, não sei quando, mas no futuro, de dar workshop, dar. Uhum, Para isso, eu tenho que aparecer. Então, já foi uhum, outra virada de chave da lírica. Então, eu coloquei minha foto no perfil, que antes não era, era a marca da lírica. Eu uhum, comecei a fazer um pouco mais da minha vida pessoal, claro, aquilo que faz sentido, né? uhum, Mas, e aí já foi outra virada de chave, eu sinto. Meio que foi o primeiro degrau e depois o segundo, assim, sabe? Mas é isso, é também aquilo que eu estava falando no começo, saber o que você quer, né? Para poder ver o que é que faz sentido também, fazer para uhum, chegar onde você quer chegar. Né? uhum. Não também Sim. é quadrado, porque você dizia, não vou postar nada aqui, nunca vou fazer um vídeo falando sobre tal coisa. E hoje em dia eu entendo que é importante e eu quero, sobretudo. Uhum, Então é isso, uhum. também ficar preso numa caixinha, né? É. E a gente está numa era de testes, né? Assim, tem que testar, gente. Bota lá, é meio que mentalidade stories. Eu estava falando isso com uma amiga ontem. Coloca e vê como você se sente, vê se funcionou, testa, né? E se não gostar, para de fazer, tira, deleta. Eu sempre digo que não tem assim coisa para aparecer, eu digo, vai aos pouquinhos, faz primeiro tua mão, sei lá, sabe? É, Faz um vídeo sem tua voz, depois narra um vídeo, e aí uhum, tu vai testando. Porque comigo também foi assim, primeiro era só foto, aí depois eu, não, vai, eu vou gravar, era story, aí depois foi para feed, e aí a é. gente vai E tem outras formas de aparecer, né? Assim, às vezes, se você exatamente, não quer ter o seu porque se rosto, não der, também tá não tudo é. Uhum, bem, eu acho que não tem que nada, né? uhum. Mas já existem outras formas, existem alternativas. Né? Uhum. E tentar perceber também o quanto que dessa demora, que até você comentou, é essa síndrome do impostor que atinge as mulheres, né? Assim, em maioria, não que os Sim. homens não tenham, mas é uma coisa muito feminina de nunca se achar pronta, de nunca se achar suficiente e ficar esperando, né? Então, assim, agradeço muito por tudo que você falou, porque eu acho que pode ser um baita incentivo, assim, um baita uma identificação, né, disso, de colocar logo no Instagram, de ver que os trabalhos começam a surgir, de aparecer, de fazer os cursos, mas também, né, já ir andando, não esperar Sim. né, mil formações ou uma faculdade para começar. Então, nossa, muito obrigada, Mari. Foi incrível. Tudo que Ah, você eu falou, adorei. muito inspirador. Obrigada. Eu que agradeço. Eu adorei. E eu fico muito orgulhosa de saber que em Recife as pessoas já sabem quando tem assinatura da Lírica Design, Também. reconhecem os seus eventos, os casamentos.
Isso é muito, muito legal, assim, fico mega orgulhosa, super feliz por você, e que a Lírica faça, assim, mais 4, 8, 12, 16 anos, assim, uma vida longa. Obrigada, Su. Ai, muito bom, fico muito feliz, de verdade. E onde as pessoas te acham? Quem está casando, como é que fala com você? Pode ser pelo Instagram, @lirica.design. Lá tem tudo, tem meu contato também no link da bio. Então, qualquer dúvida é só mandar, que aqui é um canal totalmente aberto e eu estou passando. Maravilha. Então, lá no lírica.design, né, do Instagram, na verdade, @lírica.design, você manda mensagem, é a Mari que vai estar lá do outro lado para falar Eu, com você. eu digo que eu sou uma eu presa. É. Então, tudo sou eu mesmo, não tem muita alternativa. Muito bom, Mari, obrigada, de verdade. Eu vou esperar essa foto aí do seu estúdio, ou pego lá no seu Instagram, se você me autorizar para repostar. Vou repostar no sofialongo.classes. E é isso, também se você quiser conversar com a Mari também sobre as experiências dos outros cursos, Sim, imagino eu, né? Pode perguntar, né, Mari? óbvio, claro. Claro. Então é isso, canal aberto. Obrigada de novo, um beijo enorme para você. E vamos fazer um vídeo de 10 anos da primeira aula. Bom, 2026. Já está marcado. Um beijo, Mar. Beijo. Tchau. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia até agora. E se você gostou, por favor, demonstre seu amor aí no like, me siga aqui, né? E se inscreve no canal. E, por favor, comentem aqui embaixo para eu ir melhorando também minhas perguntas, saberem o que vocês querem saber, das próximas convidadas, das próximas profissionais que estão por vir. E não deixem de seguir a Lírica Design e conversar com a Mari também. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que se conectam com os profissionais que eu estou trazendo aqui, e está sendo muito legal. Então, também, se rolar alguma coisa bacana, me deixa saber. Então, é isso, e a gente se vê na próxima semana. Até mais.